Meu nome é Amilcar Martins, eu sou pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, sou doutorando do programa de História e venho apresentar aqui para vocês a seguinte proposta. Nas tramas do proibicionismo, a política antidrogas em Belém de 1900 a 1950, primeira metade do século XX. É importante mencionar que as drogas elas fazem parte da cultura material de diversas civilizações, seja como uma fonte de alimento, seja como uma ferramenta medicinal, ou seja como um importante instrumento econômico, haja vista que as drogas foram extremamente importantes no capitalismo, especialmente dentro do mercantilismo no momento da colonização. Todavia, em que pese-se diversos usos das drogas, dos psicoativos, a partir da segunda metade do século XIX, as drogas, algumas delas, algumas substâncias psicoativas, começam a se tornar um grande problema social, com o interesse de disciplinar as camadas populares. E aí eu chamo a atenção para aquilo que fala o Maurício Fiore, que esse movimento, essa cruzada contra as drogas, ela é encampada em grande medida pelos Estados Unidos. No Brasil, isso ganha fôlego, principalmente no último terço do século XIX e no início do século XX, na medida em que a gente vai ter uma inteligência brasileira, de certa forma influenciada pelos paradigmas positivistas e neolamarquistas, eugenistas, sanitaristas, que vão promover uma série de discursos na tentativa de construir uma diagnose da nação brasileira que perpassava pelo controle do que deveria ou não ser ingerido. E aí é importante mencionar o que o Pereira fala acerca desse modelo, que é um modelo que perpassa pelas esferas sanitárias, pedagógicas, arquitetônicas, para tentar civilizar o Brasil nos moldes das nações europeias, inserido o Brasil dentro de uma ciência. A produção desse conhecimento acerca das drogas se faz importante pensar como um pensamento multidisciplinar. A Maria Lourdes da Silva fala muito bem desse conhecimento que dialoga com diversas áreas do conhecimento, com a medicina, com a psicologia, com a história, com a antropologia, com as ciências criminais, enfim. Pensar o conhecimento sobre as drogas é pensar também num olhar multidisciplinar. E é interessante também chamar a atenção para que o Henrique Carneiro fala sobre esses diversos usos das drogas, que elas podem funcionar como remédio, como veneno, como alimento, como bebida, como analgésico, como estimulante. Esses usos, eles são múltiplos e acabam alimentando a subjetividade humana, alimentando a alma humana. E é interessante pensar como é construído essa patologia. Essa ideia do uso de determinadas substâncias psicoativas como uma doença. E em Belém, você já percebe, já nos estertores do século XIX, nos jornais, esse discurso médico contra determinadas substâncias. Por exemplo, o jornal Monte Alegrense, no 2 de agosto de 1885, descreve as ações perniciosas, as ações nocivas do uso, por exemplo, das bebidas alcoólicas, e em especial aquilo que se chama de alcoolismo crônico. Aliás, o alcoolismo se torna uma doença social a partir da segunda metade do século XIX na Europa, e a gente vê esse discurso ganhando corpo em Belém nos jornais. E também o Congresso Nacional, quando da construção da primeira lei antidrogas, um marco legal dessa cruzada contra as drogas, do proibicionismo no Brasil, em que os deputados, no momento da discussão, no momento da tessitura dessa legislação, trazem para si todo esse discurso médico, mostrando os efeitos nocivos das drogas, como a demência tóxica, enfim, a paralisia e toda essa perniciosidade das drogas. Isso é discutido quando da construção da primeira lei antidrogas. É interessante notar que esse corpo legal que vai ser construído no Brasil, ele acaba atingindo a intimidade dos indivíduos. Essa racionalidade científica, ela acaba ditando o que é o normal, o que é o anormal, com a criação dessas patologias, mas também descrevendo quais comportamentos são desviantes e quais comportamentos são normais. Então, delimitando o que é legal, o que é ilegal.
é um processo de esquadrinhamento da cidade e do seu corpo social, tomando o uso daquilo que fala o Foucault. Essa legislação proibicionista no Brasil, eu só vou elencar ela, não vou falar de cada legislação por conta do tempo, mas o marco legal começa em 6 de junho de 1921, depois nós temos o decreto 20.930 de 1932, o decreto número 780, de 28 de abril de 1936, com a criação da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, a lei sancionada em 1938, de número 891, o Código Penal de 1940 e o decreto-lei 20.397 de 1947. E a historiografia brasileira chama a atenção que é um momento de aparelhamento do Estado, um momento de recrudescimento dessa política antidrogas, desse proibicionismo tupiniquim, desse proibicionismo brasileiro, que ganha fôlego com essa legislação e faz um cerco contra determinadas substâncias psicoativas que a gente vai mostrar lá adiante. E dentro desse discurso contra as drogas, quem tem um papel de relevo são principalmente o discurso dos médicos e o discurso da educação. Há toda uma preocupação com a higiene das cidades e com a higiene dos indivíduos. E aí, eu trago para a conversa o que está escrito na revista Brasil Médico, 1928, que chama atenção para a preocupação com o uso da bebida alcoólica. Desse processo de que o beber em demasia significa um envenenamento não só do indivíduo, mas um envenenamento social, um envenenamento da sua família. Há toda uma preocupação com a construção de uma raça brasileira, de uma raça forte, de uma raça sadia. E mais da frente a gente vai ver dentro do discurso eugenista presente no Brasil. Como eu disse para vocês, os esculápios, os médicos, chamavam atenção, né, para essas condutas ao arrepio da lei, a essas condutas desviantes que eles consideravam a escória social. Por exemplo, o Belisário Pena, que é um médico higienista do Brasil, em 1918, ele se mostrava preocupado com alguns problemas que atingiam a nação brasileira, em especial o alcoolismo e a sífilis. Como eu falei para vocês, dentro desse discurso médico, dentro desse discurso dos educadores, eles vão ser fortemente influenciados pelos ideais que vão ser construídos na Europa. Dentro desses ideais, a gente tem os preceitos neolamarquistas e os preceitos higienistas e eugenistas, uma preocupação com o aprimoramento biológico da nação brasileira. E isso se evidencia a partir da própria literatura. A gente tem um literato paraense chamado Marques de Carvalho, que já no início do século XX traz esse discurso naturalista com uma obra chamada Hortência, conta a história de um incesto em que o irmão da Hortência é um indivíduo desviante, que frequentava os cabarés, que frequentava os lupanares, que vagabundeava bêbado na zona estragada da cidade, na zona do meretrício, dormia ao relento, nas praças públicas, ou seja, embriagado, uma conduta desviante ao arrepio da lei, como eu mencionei para vocês. Então, ao longo, principalmente da primeira década do século XX até a década de 40, a gente vai perceber essas discussões da ciência eugênica como uma alternativa para potencializar o Brasil do ponto de vista biológico. São discussões que atingem questões como a raça, o gênero, o matrimônio, a imigração, a formação de uma identidade nacional e com a preocupação na construção de indivíduos biologicamente superiores e aptos. É esse momento em que há toda uma efervescência desse pensamento eugênico do Brasil para se criar indivíduos fortes e produtivos. Então, a eugenia, ela surge com essa preocupação da hereditariedade humana. E aqui no Brasil, a gente vai ter uma medicina social, principalmente a partir de alguns médicos que ocupam um papel de protagonismo, como Belisário Pena, Renato Kell, Afrânio Peixoto, e que vão debater esse higienismo e esse eugenismo. E dentro desse debate há toda uma preocupação com o alcoolismo e com os vícios sociais, com os venenos sociais, com a toxicomania, com o uso de substâncias psicoativas proibidas. E aí,
você tem, por exemplo, dentro desse discurso eugenista, essa preocupação com a hereditariedade alcoólica, em que, a partir de exames antropométricos, se mede, por exemplo, o crânio das crianças de pais alcoólatras e não alcoólatras. Por exemplo, um médico chamado Murcunvo Filho faz essa experiência mostrando que os filhos de quem não bebe tendem a ser mais inteligentes dos filhos de quem bebe. Um exemplo disso é dessa preocupação com a degeneração da raça a partir do discurso da eugenia, em que o álcool geraria indivíduos degenerados, epiléticos, esquizofrênicos, loucos ou com algum tipo de deformação. E aqui em Belém você tem figuras como o José Maria Resquete Conduru, em que reproduz essas ideias eugenistas. Ele é um botânico, um geneticista, um intelectual paraense, em que fala dessa preocupação na concepção de seres mais sadios, mais belos, mais perfeitos fisicamente, intelectualmente e moralmente, defendendo esse projeto eugênico a partir dos exames pré-nupciais. E nesse cenário, em Belém, há toda uma preocupação com a salubridade da cidade, com a ordem da cidade, com o cotidiano da cidade, não só no seu embelezamento, mas no disciplinamento da população. Mas que população? Principalmente das camadas populares. Porque é um projeto para a elite. É uma higienização dos espaços públicos, das fábricas, dos hospitais, das barbearias, dos asilos. Um controle daquilo que é vendido para a população, como diz a professora Maria de Nazaré Sargent na sua obra em 2002. E dentro dessa preocupação com ordenamento público, com ordenamento da cidade, você tem a criação de uma lei seca, no governo do Magalhães Barata, na década de 30, que vai proibir o consumo e o comércio da aguardente. E a aguardente é uma bebida consumida em grande medida pelas camadas populares, pelas classes perigosas. E, apesar de todo esse cerco contra a cachaça, contra a lei seca contra a cachaça, a população vai criar mecanismos, vai criar expedientes, vai criar estratégias para burlar esse cerco policial e esse controle sobre o consumo da cachaça. A gente tem, por exemplo, notícias da Folha do Norte, em 1931, em que sujeitos vindo do interior traziam nas canoas, nas embarcações, latas de querosene cheias de cachaça. E, além disso, há todo um discurso de rótulo, há todo um discurso contrário à embriaguez, na medida em que se rotula, se estigmatiza figuras que bebem, por exemplo, no estado do Pará, 3 de setembro de 1921, onde determinadas mulheres são vistas como vagabundas pelo fato de estarem embriagadas. E há toda uma associação à bebida ao não trabalho, porque se quer um indivíduo produtivo. Por exemplo, nós temos um processo que envolve um policial civil em que ele sofre um processo administrativo em que ele chega embriagado no seu ambiente de trabalho. E a intenção nesse processo é não mostrar o desfecho dele, é mostrar como a bebida, dentro do discurso da época, acaba interferindo na produtividade e na condição moral do trabalhador. Tá? E dentro dessa preocupação você tem a criação de ligas de temperança, conforme ocorreu nos Estados Unidos na Lei Seca. Aqui no Pará, por exemplo, a criação de uma liga de temperança no interior do estado do Pará, em São Domingos de Boa Vista, onde os homens de família criam uma liga de combate ao tabagismo e ao alcoolismo. E uma das substâncias que vai ser que eu encontro em grande medida nas minhas fontes, que aparece principalmente a partir de 30, porque a partir de 30 que ela entra no rol das substâncias proibidas, é o que fazia parte do cotidiano das camadas populares, que é a diamba, que é a iamba, que é o dirijo, que é a maconha, que é a cannabis sativa. Ela tem várias nomenclaturas, em que ela fazia parte do cotidiano de pescadores, de marítimos, de estivadores, de lavradores, de camponeses, que faziam uso dessa substância até como um momento da sua sociabilidade, do seu lazer e também como uma função medicinal. E com a década de 30 você tem a interdição dessa substância. Eu chamo a atenção para uma obra do Pedro Rosado, que é um médico neurologista da época, que faz todo um discurso contrário a essa proliferação do uso da maconha nos quartéis, nas cadeias, nos leprosários, enfim. E chama também a atenção para essas formas da população de driblar, camuflar esse controle policial, esse cerco policial, esse aparelhamento do Estado contra a toxicomania, contra a maconha especial, onde você tem indivíduos simulando, colocando a maconha em cofres de camarão, e também eu encontro nos jornais da época maconha escondida, por exemplo, nos paneiros de peixe no Vero Peso, que é a área comercial da cidade de Belém. Por fim, a gente precisa mencionar o seguinte: em que pese toda essa política proibicionista que é tecida, que é construída, que é elaborada, a gente não pode perder de vista que
existem fendas, existem brechas, existem maneiras inteligentes da população de driblar esse poder disciplinar, o que mostra que, de certa forma, esse proibicionismo ele é deformado, ele tem as suas brechas, ele entra em colapso. É isso, meu muito obrigado e agradeço.